Portal Consciência Cósmica, Audiobooks. Livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, Bárbara Marciniak, Karen Marciniak e Tera Thomas. Capítulo 11. A Iniciação da Terra. A época atual envolve a queda da civilização global e o redespertar de uma forma de consciência totalmente nova. Isso não foi anunciado na história de vocês. Temos enfatizado o valor de vocês, bem como o da Terra. Ela é a sua mãe. Ela sente vocês e sabe os seus nomes. Em sua busca de compreensão, ela permitiu um terrível mau uso da energia e até se permitiu perder a própria identidade verdadeira, deixando-se violar e maltratar pela humanidade. Para que a Terra dê o salto necessário que afetará todo este universo, é preciso que ocorra uma limpeza e uma cura, uma iniciação. Numa iniciação, vocês precisam passar pelas entranhas do inferno, através daquilo que parece querer destruí-los e limitá-los. Realmente, o indivíduo se confronta com aquilo que teme. Se vocês se encontrarem imersos naquilo que temem, sustentem a imagem de quem vocês são como um ser total e feliz e transmutem a energia do medo, aprendendo a respeito de si mesmos. Vocês energizam formas de pensamento apavorantes, levando-as à existência. Quando o seu campo de energia não mais sustentar o medo, aquilo que vocês temem não mais terá vida para destruí-los. A iniciação conclui uma série de testes que levam vocês à maestria dentro de uma parte da existência. A Terra está passando por uma iniciação e também guiará vocês através desse processo. A Terra está na encruzilhada de uma crise de identidade. Tem havido assembleias e comícios realizados por organizações ambientais que agem como se band-aids fossem acabar consertando as coisas. Não há como consertar o dique quando os tijolos racham, quebram e caem. O que é dique? São todas as ideias, estruturas e sistemas de crenças que represam as águas da consciência. Vocês, caros amigos, são feitos de água. A Terra está passando por mudanças tumultuosas. Depois de estudar os registros da Terra e de muitos mundos, vemos essa probabilidade como inevitável, devido à extensão da polaridade neste planeta. Tenham a certeza de que quanto mais vocês poluírem e destruírem a Terra, mais energia haverá na mudança para limpar as coisas. Os humanos que não operam com amor ao eu e ao planeta partirão em grandes números, muito rapidamente, após a exposição aos raios que estão entrando na Terra. Isso é parte da mudança eletromagnética da civilização. Na morte, o veículo humano move a consciência para um outro domínio. Vocês precisam se tornar conscientes de si mesmos, como seres espirituais, e sedimentar esse conhecimento na aplicação prática do agora de vocês. À medida que a Terra rumar para suas próprias experiências, haverá multidões sentadas nas arquibancadas etéreas, sem corpos físicos, observando as leis de causa e efeito se esgotarem. Essa é a única maneira de receberem as lições sobre a valorização de si mesmas e da existência planetária. Essa plateia sentirá as emoções coletivas dos participantes na Terra. Deste modo, ela participará e talvez inunde vocês de compaixão como companheiros de tudo o que é. Alguns de vocês desejam fingir que as mudanças da Terra não estão ocorrendo,
Porém, elas estão acontecendo e não há nada a temer, pois elas fazem parte do processo da grande mudança. Cada um de vocês cria a própria realidade e uma oportunidade para evoluir. Em algum nível de consciência, todos vocês que estão no planeta nesta época sabem da agenda, porque essa potencialidade da Terra está armazenada em todos os projetos. Embora muitos de vocês fiquem surpresos por se encontrarem neste local de tumulto e transformação e se perguntem como vieram parar aqui, vocês todos estão desejando estar aqui. Se vão ficar no planeta e alterar a própria vibração, ou partir e sentar-se nas arquibancadas para assistir ao espetáculo, realmente não importa. Em algum nível, em algum caminho da existência, vocês participarão e aprenderão. Tenham compaixão e neutralidade e compreendam que a dor pode ser um mestre poderoso. Se estão sofrendo hoje, não precisam sofrer amanhã. Certamente não precisam sofrer daqui a 1 ou 2 semanas, porque as células de seus corpos continuam mudando. São vocês que dizem às suas células como ser todas as vezes que elas mudam. São vocês que se copiam repetidas vezes, através de seus pensamentos, crenças e imaginação. A crise da cura apenas começou e a febre está aumentando. Entre os anos de 1994 e 1999, vocês atingirão o auge do caos. Durante esse tempo, haverá um grande movimento para criar medo e confusão no planeta. Ao mesmo tempo, haverá uma grande fusão do eu multidimensional, porque os campos energéticos provenientes do espaço estarão abertos para permitir que fontes de inteligência viajem bem facilmente ao longo desses caminhos. Elas viajarão através de vocês e emergirão no domínio de vocês. A época atual envolve a queda da civilização global e um redespertar de uma forma totalmente nova de consciência. Isso não foi anunciado na história de vocês. Registrada na memória de algumas pessoas e na própria superfície do planeta, está a mudança das massas de terra, o afundamento daquilo que vocês chamam de continente da Atlântida, através de um cataclisma. Em sua época, a massa de terra chamada Atlântida era uma entidade em si mesma. O estado de comunidade global e efetividade global que vocês têm hoje é muito diferente daquilo que existiu nos tempos atlantes. As sociedades naturalmente foram todas tocadas, de um ou de outro modo, pela mudança da massa de terra. Porém, os efeitos hoje serão bem diferentes. Vocês possuem redes de telecomunicações, viagens constantes e troca de ideias entre continentes, um entrelaçamento de pessoas e um casamento entre os vários continentes e culturas. Essas coisas tornarão os efeitos das mudanças muito maiores do que os efeitos do afundamento do continente Atlante. A Atlântida não estava tão completamente integrada e ligada ao resto do planeta como estão os continentes agora. Há muito menos isolamento hoje. Assim, vocês afetam muito mais uns aos outros. Não haverá continente intocado e nenhuma pessoa impassível com o que ocorrerá. Poucos de vocês não terão de migrar, pois todos, basicamente, em algum ponto, irão se mudar. Para algum de vocês isso é inaudito. Contudo, ao se reposicionarem, haverá uma mudança grande de consciência. Poucos de vocês, nos próximos 10 anos, irão se mudar apenas uma vez. Alguém recentemente nos disse: "Isso é chocante para mim. Vocês estão realmente me perturbando." Respondemos: "Bem, desejamos perturbá-lo." E ele disse: "Tenho uma dúzia de macacos. Tenho cabras. Tenho isso. O que farei? Não sei o que conservar.
o que pôr na mala e do que desistir. E dissemos: ouça, na primeira vez que você se mudar, pegue um grande caminhão e coloque tudo nele. Guarde tudo que puder e parta. Na outra vez, você talvez tenha tempo de colocar tudo em seu carro e partir. Na terceira vez em que se mudar, talvez você simplesmente saia andando com o que puder carregar nas costas. E na última mudança, pode ser que você leve apenas aquilo que puder carregar nas mãos. Entenderam? É necessário libertar-se mentalmente dos apegos e ficar na paz e na clareza do momento. Talvez para vocês essas sejam as grandes mudanças. Finalmente, a fixação que tem nos bens materiais não mais terá sentido. Vocês serão levados a cuidar da própria vida e não dos próprios bens. Aprenderão a confiar no próprio centro do sentimento e a deixar o espírito guiá-los para um novo lar, se for necessário. Para energizar o novo lugar, vocês podem dizer: tudo bem, estou recebendo um impulso para mudar, não sei para onde ir. Então, há várias maneiras de energizar um novo endereço. Todas as noites, antes de dormirem, vocês podem dizer para si mesmos: pretendo ativar a localização de meu novo lar em meus sonhos. Pretendo sonhar com meu novo lar. Pretendo lembrar-me de meu novo lar e claramente reconhecê-lo em 3D. Usar um pêndulo e a rabdomancia são outras maneiras de se verificar e descobrir a própria localização. Há indivíduos que estão delineando muito claramente, através de profecias, quais serão as áreas mais seguras. Vocês mesmos podem fazer isso de várias maneiras. As suas vidas serão por necessidades simplificadas. Quanto mais vocês puderem se preparar para essa simplificação, mais fácil será para vocês. Desobstruam a própria vida, abandonando as coisas desnecessárias que possam estorvá-los, enchendo-os de responsabilidades, as coisas de que vocês não precisam. Tenham calma, sentem-se no chão, sintam a terra, comuniquem-se com ela e confiem nela. Confiem que, quando a terra mudar, vocês sincronicamente mudarão. Confiem que a terra irá amá-los, avisá-los e informá-los de algum modo. Confiem que os insetos falarão com vocês, juntamente com os gatos, cães e pássaros. Se tiverem esse tipo de comunicação, profundo amor e apreciação pela energia da vibração terrestre, a Terra trabalhará com vocês. Lembrem-se, ela os conhece, não importa onde estejam. Ela conhece os seus sentimentos e intenções e responde adequadamente. À medida que aprendem a confiar no fato de que a Terra trabalha com vocês, vocês aprofundam a confiança em si mesmos. Se em algum momento descobrirem que não tem comida, sugerimos que se lembrem de algo que têm, que é a sua fonte mais valiosa, a sua imaginação. Já foi provado que as pessoas podem imaginar que estão comendo e sentirem-se alimentadas. Será que vocês conseguem abraçar essa ideia? Isso exigiria grande disciplina. Porém, vocês podem imaginar alimentos diante de vocês e vocês sentando-se e comendo. Imaginem o alimento se movendo dentro de seus corpos e imaginem-se degustando-o e sentindo-se satisfeitos. Essa é uma sugestão para o caso de vocês se encontrarem realmente no limite. Enquanto as mudanças ocorrem, muitos animais da Terra irão deixar o planeta. As vibrações serão bem diferentes à medida que as pessoas processarem a dor. Há uma dor coletiva armazenada dentro de cada pessoa, e isso precisa ser trazido à superfície para que vocês se desintoxiquem. O meio ambiente em que vivem é tão tóxico que vocês não podem escapar dele.
Vocês não têm ideia. Contudo, muitos de vocês sentem-se bem todos os dias e continuarão a se sentir bem todos os dias, porque vocês criam o que suas células fazem. Outros podem criar situações tóxicas para vocês, que podem ser subjugados por essas situações e espiralar para baixo. Ou vocês podem dizer: eu crio minha realidade, e enquanto crio minha realidade, vou aprendendo o quanto estou criando ao meu redor. As mudanças da Terra igualam-se à morte, não é? Neste planeta, vocês nada sabem sobre a morte. Há uma tremenda oportunidade em todas essas mudanças para aprenderem sobre a morte. Para alguns de vocês, parece que quando as pessoas partem ou morrem, ocorreu um infortúnio. Parece que houve uma falha e que alguma coisa deu errado. Nós vemos de maneira oposta. Vemos pessoas deixando o planeta com um novo ponto de vista. Elas são tão agraciadas porque muitos de vocês possuem um coração aberto e estão transmitindo unidade de propósito, permitindo que outros saibam e compreendam para o que vieram. Nem todos vieram para cá para ver uma nova terra. Será que vocês percebem que algumas pessoas vieram para este planeta para morrer em paz, sem tortura ou dor, e para morrer com uma consciência de libertação? Há multidões de caminhantes da morte sobre o planeta nestes tempos. Eles são capazes de seguir os mortos para os domínios do desconhecido e estão prontos a fazê-lo. Eles criam paz para aqueles que atravessam. Uma grande permutação entre vivos e mortos reviverá. Aqueles que morrem não perderão nada, ganharão consciência. Um deles poderia dizer: completei um ciclo, não preciso mais carregar um corpo cheio de dores e não mais preciso morrer com medo. Muitas pessoas vieram para a Terra nestes tempos para que a morte seja compreendida. Elas têm sido mantidas aqui através de armadilhas do astral inferior e do controle de frequência. É um desafio para todos vocês ajudar outros a deixarem o planeta. Isso não significa tirar a vida. A força vital que vocês são tem um propósito e uma agenda, e quanto mais vocês se comunicarem e permanecerem em seus corpos, mais fácil será a própria transição. Idealmente, vocês aprenderão como morrer conscientemente e como desativar suas funções orgânicas. Não há nada a temer na morte, exceto as coisas que imaginam a respeito dela. Tudo está estabelecido em seu decreto próprio ou no decreto daqueles que vocês resolveram seguir. Confiem em si mesmos e planejem a própria experiência. Ousem criar o ideal. Quando temem a morte ou a dor e têm a oportunidade de ajudar alguém a fazer a transição, o seu coração pode querer se fechar. Vocês podem pensar: não posso fazer isso, não posso olhar para a morte, é muito assustador. Mantenham o coração aberto, deixem que a deusa o faça e vocês verão que há uma madureza na morte de cada pessoa e que ela ocorre no tempo certo. Sim, os eventos estão sendo orquestrados, porém não podem ser orquestrados sem a consciência para acompanhá-los. Conforme vão limpando os últimos refugos do medo e da incompreensão, muitos de vocês serão chamados para trabalhar com os mortos e ajudá-los a se libertar. Quando isso ocorrer em larga escala, vocês verão que aqueles que morreram retornarão periodicamente. Quando vocês se tornam caminhantes da morte, são capazes de realizar a experiência da morte com outros e retornar dela. Ir para o outro lado e voltar. Verão que há muitas energias diferentes acompanhando a viagem de cada pessoa. Peçam que um ser conhecedor, exaltado, sábio e benevolente
se funda com vocês e os ajude a compreender a melhor maneira de criar a oportunidade mais elevada para a morte. Peçam para ter a capacidade de caminhar através da experiência da morte e ver as pessoas do outro lado, como uma vez fizeram no Egito Antigo. Levem os que estão partindo num barco para o outro lado, depois retornem e contem a todos aonde eles foram. Para alguns de vocês isso é essencial para o domínio, nesta década do plano terrestre. Quando estão ajudando alguém a morrer, deixem que vocês mesmos se tornem um imenso manto e permitam que suas moléculas se dispersem. Conforme se transformam nessa grande capa, tornem-se um com o ser que está morrendo e vão com ele. Criem um pilar de luz, deixem que a luz se mova para cima. Vão com ela e vejam o que acontece. Será uma experiência muito, muito profunda. Tem ocorrido muitas experiências reconhecidas como quase morte nos últimos 15 ou 20 anos. O conhecimento daqueles que foram e retornaram é essencial para a paz deste planeta. Repetidamente, pessoas que morreram retornam aos seres amados que deixaram para trás e lhes contam onde estão e confirmam onde vocês os levaram. Haverá também muitos que parecem morrer. Eles experimentam o portal da morte e então retornam alterados à vida. Isso é conhecido como uma experiência que é quase uma morte. Quando as pessoas se movem de uma dimensão para outra, quando elas morrem, que é como vocês chamam isso no plano terrestre, o processo pode ser enormemente facilitado através do uso do som. Vocês podem experimentar diferentes tipos de som. Podem querer entoar, produzir sons através de instrumentos ou cantar. Vocês descobrirão o que é apropriado. Peçam orientação e impulsos. Vocês precisam começar a confiar nos seus impulsos. São eles que salvarão os seus corpos. Quando tem um impulso que diz saia, alguma coisa está lhes dizendo para se mexerem. Alguma coisa está lhes dizendo para saírem. Portanto, façam-no. Aprendam a reconhecer os próprios impulsos e a reagir a eles. Uma das maiores dádivas que vocês podem dar a seus pais é ajudá-los a deixar o plano terrestre, da mesma forma que eles os ajudaram a vir para a Terra com a dádiva da vida. Eles trouxeram vocês à existência e é um ciclo a ser sentido. Compreenderam a libertação do karma, o deixar ir. Eles disseram a vocês: aqui está você, eu lhe dei a vida. Vocês dizem a eles: aqui estão vocês, vou ajudá-los a sair da vida. As pessoas têm filhos para completar e cumprir um ciclo. Procurem descobrir alegria em todas as fases da existência. Muitos de vocês podem ser contactados por pessoas mortas que se dizem impedidas de prosseguir, precisando de ajuda para alcançar o outro lado. Elas podem ter morrido há alguns meses ou há anos. Isso envolve um outro tipo de caminhada na morte. Vocês podem dizer: caminhem para a luz, vão procurar alguns amigos. Vocês aprenderão como fazer isso, porque está em suas células. Não é algo que necessariamente exige algum curso. Vocês lembrarão como. Pode ser considerado um privilégio estar com pessoas quando elas deixam o plano da Terra. Vocês podem não ser capazes, em sua mente consciente, de viajar com elas para a morte, pois isso requer uma certa habilidade. Também, se vocês estiverem muito ligados às pessoas, podem não ter permissão para se aventurarem com elas, porque poderiam não querer voltar. Porém, se acham que irão evitar a morte porque é anti-higiênica, temos algumas novidades para vocês.
Não há como evitar a morte nos anos vindouros. É um privilégio? Lembrem-se disso. O tempo todo. É um privilégio ajudar as pessoas a morrerem. O trabalho de um caminhante da morte é ajudar as pessoas a irem para um lugar de perdão, permitindo que a morte ocorra sem qualquer ligação com culpas, julgamentos ou com a ideia de que é vítima. Há uma arte nisso, porque frequentemente, nos momentos finais, as pessoas se abrem para o perdão. À medida que a pessoa que está morrendo fica mais próxima de seu Criador, o tempo entra em colapso, os momentos se alongam em lições pungentes de vida e uma grande oportunidade se abre. O maior ato de perdão é, finalmente, para com vocês mesmos, porque vocês fizeram todos os julgamentos e tornaram o perdão necessário. Vocês podem ajudar os que estão morrendo a encontrar a paz em suas vidas, a partir com serenidade e amor, com um sorriso nos lábios. Ajudem-nos pedindo-lhes que procurem amigos ou parentes ou outros que eles reconheceriam, para que lhes mostrem o caminho. Essa é uma chave fundamental quando se ajuda e se é um caminhante da morte. Parte dessa experiência implica dizer à pessoa que está morrendo: você é amada, você é bela, você é como um bebê recém-nascido indo para um outro domínio. Liberte agora todos e tudo o que considera um fardo para você. Libere tudo e saiba que viveu ao máximo a sua vida. Não há julgamento sobre você. Vá em paz, coloque um sorriso no rosto e libere todos os seus julgamentos. Relaxe e permita que sua vida tenha significado ao embarcar para a próxima fase de sua identidade. Há cura na morte, porque há vida no outro lado da morte. Conforme enviam sua energia para esses indivíduos em transição, transmitam-na também para a Terra. Apoiem a Terra em seu processo e deixem-na saber que desejam estar aqui para participar da transformação. É uma forma verdadeira de concordância, quando vocês se rendem ao processo e permitem que a Terra faça o que é necessário. À medida que a Terra continuar a sua dança de purificação e os movimentos e o tremor se intensificarem, vocês serão levados a se agrupar para melhorar as comunidades já existentes ou formar novas comunidades. Cada uma delas crescerá e florescerá, baseada na capacidade de seus membros de sentir e criar formas-pensamento juntos. Cada comunidade precisará energizar um código de cooperação, de modo que cada um que se junte a ela contribua com alimento, abrigo, música, movimento e som. Esse sistema de comunidades retornará ao antigo modo de vida, no qual vocês precisam uns dos outros. Ele restabelecerá o antigo modelo de relacionamentos no qual vocês viveram interconectados. Haverá discordâncias, mas no geral, todos vocês precisam querer trabalhar para energizar formas-pensamento semelhantes. Tais formas-pensamento criarão campos energéticos ao redor das áreas onde vocês vivem, e aqueles que baterem à sua porta serão atraídos para lá, pois suas formas-pensamento agem como ímãs. Se suas formas-pensamento e a comunidade forem fortes e suas ligações uns com os outros estiverem estabelecidas e facilmente energizadas e fortalecidas, vocês atrairão as pessoas com intenções semelhantes. Vocês não perguntarão quem são essas centenas de pessoas que desejam se juntar à sua comunidade. Saberão que, se uma centena de pessoas aparecerem para serem integradas em sua comunidade, foram suas formas-pensamento que atraíram essas pessoas para vocês e não para uma outra comunidade. Se a comunidade de vocês estiver desequilibrada e em grande discórdia,
Vocês criarão todos os tipos de energia caótica. Vocês precisam aprender a trabalhar juntos, e se alguém não conseguir trabalhar em grupo e criar uma força descendente na comunidade, então esta terá de procurar curar essa pessoa. A pessoa terá de se dispor a ser curada e ser responsável pelo que quer, que esteja criando a desarmonia. Ou, se a pessoa continuar criando desarmonia, poderá ter de enfrentar o fato de que deverá deixar a comunidade. Vocês não poderão ter facções antagônicas nos dias vindouros. Muito do trabalho de vocês envolverá cura, muita tolerância e compaixão, e leitura dos sinais e símbolos. Vocês terão de permitir que outras pessoas e vocês mesmos façam o que for necessário para que cheguem a realizações profundas e se movam através delas. Cada participante da comunidade precisa contribuir para o todo dela, de modo que cada um a ela acrescente o próprio talento. As comunidades irão se especializar em certos produtos, talentos e habilidades, o que será determinado pela coletividade da consciência das pessoas. Vocês poderiam perguntar: como saberei em que coletividade de consciências irei ficar? Uma mão invisível levará vocês à comunidade em que poderão ser úteis e que poderá ser útil a vocês, de acordo com as intenções, crenças e desejos que têm.